Vamos começar. Ó, Yauxa, ó, Yau, ó, Yauxa, ó, Yau, ó, Yauxa, ó, Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai Yauxa, te agradecemos mais uma vez, papai, por cada pedrinha preciosa aqui reunida. Pai, que nosso ser, nós como pessoas vimos agradar teu coração, papai. Sabemos que tu esquadrinha cada um de nós, pedrinhas preciosas, papai. Tu sabes onde que nós falhamos, tu sabes onde que nós acertamos, papai. Onde que nós estivermos errando, papai, que tu vem nos modelar, tu vem nos mostrar onde que nós possamos estar acertando dia após dia, papai. Para nós virmos poder chegar ao pleno conhecimento de ti, papai. Papai, abençoa cada pedrinha preciosa espalhada em todo lugar do Brasil, em todo lugar do mundo. As pedrinhas estão sendo ajuntadas, Pai, para aquele grande dia da ascensão. Porque a tua palavra que diz, onde está o corpo, ali também se juntará as aves. Sabemos que hoje somos privilegiados por termos o anjo mensageiro do nosso lado, papai. Sabemos que somos privilegiados por recebermos esse maná de tão perto, quanto tem irmãos tão longe querendo receber, pai. Irmãos tão perto não dando valor. Ó, Papai Alcha, conceda a cada um de nós mais e mais intrepidez do teu entendimento, da tua palavra, que possamos crescer mais e mais diante dos homens, diante de ti, Pai. Que nós possamos ser vasos, instrumentos na mão de ti, mas vasos de honra, Pai. Porque sabemos que tu fez vasos de honra e vasos de desonra. Que nós possamos ser vasos de honra, não vasos de desonra, papai. Porque aqueles vasos de honra, aqueles que irão servir no templo, aqueles que irão chegar diante de ti, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Amados irmãos, vamos estar começando, né? Todas as pedrinhas preciosas espalhadas que vão receber essa mensagem. A gente sabe, já é um texto áureo, né? Que quando a gente lembra de Eclesiastes 1:9, que fala, né? Não há nada de novo debaixo do sol, né? Aquilo que foi volta a ser, né? Forma exata? Não, mas forma semelhante. Forma semelhante. E às vezes a gente tem um irmão mensageiro que às vezes ele sente dor, ele chora pela igreja, por este exército. Por quê? Porque é o exército que vai casar, né, Zé? É um exército que vai casar. Então, se é o exército que vai casar, é a igreja que está sendo formada para o casamento, então ele tem ciúmes dela, ele chora por ela. É como a gente trouxe na live, é como a gente vê lá atrás, lá em Marcha, quando aquele povo ali, né, eles se rebelaram, e Marcha ali, ele chorou, ele foi a prantos ali por aquele povo. Por quê? Porque ele entendia o quanto que era difícil o crescimento daquele povo, carregar o fardo daquelas pessoas, daqueles homens, conduzir todo aquele povo no deserto, que é esse deserto que nós estamos hoje, e você preparar os melhores, porque ali o deserto, ali a gente vê, é uma forma de quê? De purificação, de limpar de toda crosta, de limpar de toda impureza, de deixar tudo aquelas mazelas, de tudo aquilo que não edifica, né? Então, o deserto serviu para isso, mas mesmo assim a gente vê ali muitos homens ali se levantando contra a mensagem, se levantando ali contra Ial, porque não estava se levantando contra Marcha, estava se levantando contra Ial, porque quando se levantava contra Marcha ali, estava levantando contra Ial. Ial queria exterminar todos eles, e o ponto de
de marcha ter que interceder por aquele povo, chorava por aquele povo. E hoje a gente tem que tomar esse cuidado. Hoje o corpo, quando vai falar alguma coisa, para não desagradar, né? Aquele que traz, aquele que posta, traz é o portador da mensagem, conforme a gente vê ali em Apocalipse 14, ali que fala, né? Aquele que voa com o evangelho eterno, anunciando às nações, povos e línguas. Ele voa não, é porque a palavra, e alto do alto, desce com a palavra, transmite os quatro cantos através da boca dele. Então a gente vê isso hoje, é de termos zelo, irmãos, é de termos zelo, de ter uma responsabilidade. E hoje eu vou trazer mais um ruminar. Já foi um estudo que a gente trouxe aqui, mas eu gosto de estar sempre voltando a esse estudo. Eu gosto desse estudo, por incrível que pareça. É um estudo que eu gosto muito dele, eu identifico esse estudo. E, e sempre ele traz para o corpo um agregamento muito grande. Está em Josué, vamos abrir em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, da partir do 10. Josué, capítulo 1, versículo 10. Aí você vê o título: Reunião das tribos do além do Jordão. Você vê que é uma reunião. O que nós estamos fazendo hoje? Não, uma reunião? Confirmando aqui, o irmão T me fez lembrar. Hoje é 13, né? 13/3. Hoje a data de hoje é 13/3/2022. A reunião sendo gravada em Congonhas, viu, amados irmãos? Me perdoa os irmãos do outro lado que estão recebendo por falta de atenção aqui, de não ter lembrado. Tá bom? Então, amados irmãos, vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 10. O título, se os irmãos já for fazer uma observação, já é algo muito maravilhoso. Já começa aqui, ó. Reunião das tribos além do Jordão. Além do Jordão. Eles não atravessaram o Jordão, além do Jordão. Você vê que é uma reunião. Eles estão tendo uma reunião. Então, ali Josué, ali à frente, Josué ali ele fala. Josué 1, 10. Então Josué ordenou as tribos, linkando com Apocalipse capítulo 7, né? Aquele que vem selar as tribos, né? Então Josué ordenou as tribos do povo, passai pelo meio do acampamento. Primeiro, ele ordenou a quem? Aos escribas. Você vê que eram homens letrados, homens estudados, homens estudiosos. Aí por isso que a gente vê que no corpo, aí a gente vai entender mais uma vez do Apocalipse 7, quando fala o anjo e aquele que o retém, mostrando aqueles que até que tenhamos selado, mostrando fora dos 144.000, há o grupo de quem? Micael, que é ali o mensageiro, e os ministros. Você vê o que a palavra que já fala aqui. Então Josué ordenou aos escribas, aos estudiosos da palavra, continuando. Então Josué ordenou aos escribas do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: ocupades, tomai provisões, porque dentre 3 dias atravessareis este Jordão, para ocupardes a terra cuja posse vosso Ial vos dá. De novo, tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão para ocupares a terra cuja posse Ial, vosso Ial vos dá. Mostrando, ele estava além do Jordão, eles estavam numa reunião, estava sendo avisado o acampamento que dentro de 3 dias eles atravessariam o Jordão.
Vamos lá embaixo no 15. Até que Iau conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e também eles temem, tomem posse da terra que Iau, vosso Iau, lhes dá. Então podereis voltar para a terra, podereis voltar. Você vê que eles estão voltando? Podereis voltar para a terra que vos pertence, que já era deles. Sim. Entendeu? Voltar para a terra que já era deles. Sim. Para a terra que vos pertence. E tomareis posse dela. Terra que vos deu a marcha. Terra que vos deu marcha, servo de Iau, a quem do Jordão, do lado do Oriente. Aí eu faço uma pergunta agora pro irmão ou para a irmã, vou perguntar ao irmão Elcio. Aqui a gente tem duas representações. Nós estamos lendo Josué, sabendo que Josué ele tinha o nome de Oséias e passou a se chamar Iauxa. Lembrando, aqui nesse contexto, marcha aqui é a representação de quem? Por isso que fala, eu vou ler de novo. Então podereis voltar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela. Terra que vos deu, marcha, servo de Iau, a quem do Jordão do lado do Oriente. Aí, no caso aí, ele está fazendo uma comparação com o Mical, né? Ou Yaush e Micael. Mical e Yaush, né? Porque ele conduz. Nós vamos terminar todo o versículo para os irmãos entenderem. Por isso que, se você prestar atenção nos detalhes, você vê o tamanho da grandeza do que o estudo, de onde que está os pontos que estão querendo trazer para os irmãos. Continuando 16. Não vou explicar agora não, vou deixar mais para frente. Vamos no 16. Eles, agora que é o povo, eles responderam a Josué, dizendo: tudo que nos ordenaste, nós o faremos. E para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a marcha, Sim. em tudo obedecemos a marcha. Você vê que esse povo antes já tinha obedecido a marcha? Em tudo obedecemos a marcha, continuando. Em tudo obedecemos a marcha, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Iau, teu Iau, esteja contigo. Assim como esteve com marcha. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem, e não obedeceste às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente ser firme e corajoso. Agora, volto a pergunta de novo para o irmão Elcio. Marcha aqui a representação de quem? Não. Não é Mical e Yaush? Não. Exatamente. Josué, Micael. Irmã Ângela, quem é a representação de marcha aqui? Seria nosso papai Yaush, né? Seria nosso papai Iau, certíssimo. Porque ele mandava o filho dele e marcha nesse momento, estava nesse texto aqui. Sim. Nesse contexto. Exato. Aí agora vamos para a explicação. Isso. Por quê? Aí você vai ver o detalhe. Por isso, quando a gente pega aqui, ó, vamos lá, Josué 1, no 15, fala assim, ó, até que Iau conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e também eles tomem posse da terra que Iau, vosso Iau, lhes dá.
Continuando. Então podereis voltar. Você vê que eles estão voltando, ó. Voltando. Exatamente. Voltando para a terra que vos pertence, era deles. E tomareis posse dela, terra que vos deu a marcha. E ao forte e valente já tinha colocado tudo sobre Ialcha, que agora é Ial forte e valente. Uhum. Servo de Ial, que é a outra face de Ial, que é duas faces, Ialcha e Micaial. A quem do Jordão, do lado do Oriente. Continuando. 16. Eles responderam, o povo, a Josué, dizendo: tudo que vos ordenastes, tudo que nos ordenaste, nós faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos, assim como em tudo obedecemos a marcha, da mesma forma obedeceremos a ti, mostrando esse acontecimento. Agora você vai esquecer das coisas terrenas. Vamos para celestiais. Nós somos fiéis lá em cima. Perfeitamente. Porque assim como nós fomos fiéis a Ialcha lá em cima, aí a palavra continua. Assim, da mesma forma como fomos fiéis a Ialcha, nós seremos fiéis a você, indo com você onde quer que você vá. Basta que teu Ial, seja contigo, assim como foi com Márcia. Assim como Ial Supremo foi com Ialcha, que agora é Ial Forte e Valente, nós obedecemos Ialcha lá em cima, agora nós obedeceremos também o anjo que tem a outra face. Exato. Por isso que nós voltaremos para lá. Muito maravilhoso. Maravilhoso. Tá compreendendo agora? Por isso que continuando vai falar assim no 16. Eles responderam a Josué, dizendo: tudo que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a marcha, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Ial, teu Ial, esteja contigo. Assim como esteve com Marcha. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedeceste a tuas palavras, aí, a palavra, a trombeta, aqui na terra. Em tudo quanto nos ordenares, será morto. Será morto. Então somente seja forte e corajoso. Ser somente firme e corajoso. Aí eu pergunto aos irmãos, por que fala somente ser firme e corajoso, irmã Márcia? Porque aqui, Ial está dizendo aqui para Josué, ser somente firme e corajoso. Aí é obediência, né? Aí você tem que lembrar lá de trás, com o que aconteceu com Moisés. Porque aquilo que foi, volta a ser. Lembrando, ele está no corpo aqui de carne. Ele tem suas limitações. Ele tem suas fraquezas. Tem hora que dá vontade, assim, a hora que ele acha que não vai suportar, não vai aguentar. Porque aconteceu isso com Marcha. Como que eu vou conduzir todo esse povo? É porque o povo não era obediente, né? Como que eu vou guiar esse povo? Reclamar. Mestre, como que eu vou guiar? Aqui é por isso que vocês somente firme e corajoso, mostrando, porque é pesado para você ser o anjo da era, o mensageiro da era, mas ao mesmo tempo você lidando com tantas personalidades, com pessoas o tempo todo. Irmãos, não é fácil. Verdade. Não é fácil. Porque quando é contra, principalmente aqueles que vêm contra. Né? Porque uma coisa é o espírito, a palavra, o espírito ao falar na boca de qualquer um de nós, do corpo do mensageiro. Outra coisa é você estar no corpo limitado, cheio de fraquezas. Exatamente. Tem que ser forte. Por isso que tem que ser forte. Ser firme. Firme. Por que tem que ser firme? Por você não abalar. Isso. E corajoso. Por que corajoso? Porque você tem que bater de frente o tempo todo com o inimigo. Se você não ser corajoso o tempo todo, para você na hora ter que
exortar, na hora tem que... Porque aí você se intimida. A gente tem que ser forte com os de dentro e com os de fora. Sim, com Porque certeza. senão, Se fazeres cara, fraco no dia tem da... que se esforçar cada dia. Sua força será pequena. Sua força será Isso. pequena. Esse texto é Tem que tremendo. estar aqui, ó, com a palavra, ir nas reuniões, que é ali que fortalece a gente. Então, por isso que fala, e respondeu a José no 16, né? Contudo, ordenaste o que faremos, para onde quer que nos enviares, iremos. Aí vocês lembram quando o papai Alcha enviou o 72, 72. Exatamente. né? Eles voltaram alegres. Voltaram alegres. Aí por isso que fala que onde quer que nos enviar, iremos, mostrando. Irmão, faz isso na obra. Você está recebendo a ordem de comando. Exatamente. Você tem que estar o quê? Como aquela passagem que a Paulo falou, alguém sendo engajado no exército, não retroceda, voltando às coisas que se viu, às coisas que para trás ficaram. Lembrando de quem o argimentou. Mostrando, você não pode voltar mais atrás, meu irmão. No exército há uma ordem, uma forma de trabalhar no exército. Lá tem um comandante, lá tem um general, lá tem o capitão, lá tem um tenente, lá tem um sargento, lá tem os soldados, lá tem aqueles que estão sendo formados para soldados. A pessoa tem que acordar e saber o que ela é agora. E aí você tem que saber sua posição no exército exato. Porque nesse exército de papai, todos trabalham, irmão. Exatamente. Todos trabalham. É diferente das coisas humanas. Porque tem coisa que é semelhante. Quando o Paulo está falando sobre isso e tal, lá, alguém ser regimentado, está se tratando das coisas do exército, porque no exército as coisas são organizadas. Você vê quando chega um presidente, por exemplo, ou chega alguém na cidade, a cidade para ele passar. Eles montam todo um trabalho, um procedimento para as coisas não saírem conforme o script. As coisas do papai, então, nem se fala. Nem se fala. Por isso que aí nós temos que lembrar, se a gente não consegue suportar a lei dos homens, que é tão falha, as coisas tão pequenas, imagina as real, irmãos. Exatamente. Imagina as real. Então aí que mostra a importância de nosso posicionamento nesse exército, onde que todos trabalham. Por isso que toda vez que eu faço questão de mencionar isso na mensagem, toda vez que eu trago, não tem ninguém mais importante nesse exército, irmão. Todos nós trabalhamos. Às vezes o irmão que fala, a irmã Ângela que fala alguma coisa, a irmã Márcia, o irmão que cita uma coisa na live, o irmão Isalim que falou alguma coisa, o irmão Zé Luiz que me falou. Aí quando você pega, você vai captando um pouquinho, de repente você pegou assim, deu a mensagem. É assim. Vocês podem ter certeza que o detalhe que cria o entendimento. De um corpo trabalhando junto e se Trabalhando junto. Aí você vê a diferença, das seitas, das denominações que traz o IESUS, todos trazendo o IESUS, mas dividindo o corpo. Por que divide o corpo? Não são um exército reajustado igual nós, que todos trabalham na mesma linha só de pensar, uma só forma de pensar, uma só imersão e uma só fé. Aí eu pergunto para vocês acham que eles estão uma só forma de pensar, uma só imersão e uma só fé? Nunca! Por que eles não estão assim numa só forma de pensar? Porque eles todos trazem IES da mesma linha de pensamento, mas cada um com seus costumes, cada um com suas doutrinas. Reino dividido. A gente teve lá, né? Pra gente hoje ter esse entendimento sólido mesmo, a gente teve lá, participou, a gente sabe como é que é. A gente sabe, Zé. E por isso nos dá assim uma interpretez para poder falar disso. Quando você vê questionado, você fala, não, eu posso falar isso, porque eu já tive lá, então eu sei. Exato. Não tem como a pessoa falar bem assim, eu sei disso se nunca teve lá. Aí só foi um esterco, É um né? reino dividido. O reino dele. Nós éramos esterco. Exato. E aí, amados? Dando fruto. Aí, amados irmãos, o que a gente percebe com tudo isso? Quando a palavra fala, onde que é que nos enviastes, iremos, né? Conforme aqui a palavra aqui em 1 Josué 1:17, assim como em tudo obedecemos a marcha, né? Lá em cima, obedecemos a Yalcha lá em cima. Da mesma forma, obedeceremos a ti. Basta que o teu Yalcha seja contigo.
Seja contigo. Aí como é que basta que Yahweh seja contigo? Como nós vamos saber se Yahweh é com ele? A palavra. Que quando ela entra, ela como penetra, como espada de dois gumes, ela entra, ela consegue separar nós entre a razão e a emoção. Sabemos o que é certo e o que é errado. Traz uma linha de falar assim, não, realmente é a palavra. Realmente é a palavra. Realmente trouxe para nós o que a gente precisava saber. Perfeitamente. Por isso que quando a gente pega e fala assim, onde quer que nos enviares, iremos. Aí eu pergunto para os irmãos, vamos lembrar de Marcha. Marcha, quando estava conduzindo o povo no deserto, o que Marcha falava para o povo? Hoje nós vamos parar. Isso mesmo. E o que o povo tinha que fazer? Parar. Tinha que parar. Hoje nós vamos marchar. Hoje nós O vamos andar à povo noite. tinha que andar marchar no exato. Boa noite. Hoje nós vamos passar por esse caminho. Vai passar por esse caminho. Tremendo. A nuvem ela andava e a nuvem Eles parava. não contestavam, mesmo que desse É uma volta. voz de comando ativa. É uma voz de comando, é isso que eu estou tentando trazer. Falar para os irmãos, por quê? Porque mostra, irmãos, aqui na palavra, aqui em Josué, e a gente pega lá no começo, que quando fala no começo assim, a reunião das tribos Tremendo. além do Jordão. Eles não tinham atravessado o Jordão. A reunião. O que Filadélfia faz hoje nessa terra? Reunião. Reunião. Antes de ir para Tremendo. Ascensão. Antes. E já está indicando a reunião das tribos. Antes de juntar tudo. Das tribos. Antes de atravessar o Jordão. Tremendo. E você vê que depois, o que ele fala? Você vê que a palavra, a conversa encadeados. Ele fala bem assim, ó. Então Josué ordenou a ordem. Ordenou. A ordem do mensageiro. Da ordem. Ordenou aos escribas. Aí entra os letrados, aquilo que nós lemos dos anciãos, que ele chama para isso. Aos escribas do povo. Passai pelo acampamento e dai esta ordem ao povo. Tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessarei o Jordão. Tremendo. 3 dias. Tremendo. E Isso aí, a quando você fala atravessaremos o Jordão, lembra 3 dias a gente Eliseu sabe. e Não, 3 uma dias, né? representação de... É 3 3 dias. dias. Exato. Vocês vão pensar em Mas 3 reunião dias. diz a representação dos É, irmão. três Na anos. verdade, É. os escribas, irmãos, são quando os príncipes, Eliseu e são- Elias atravessou o Os Jordão, príncipes. Elias subiu. Que é, É. Assim que atravessou o Jordão, ele subiu. Assim que atravessou o Jordão, igual aí na Micael, rainha. essas reuniões. Aí prefiro Nós atravessando o deserto. Um de cada vez, irmão, pra gente pra sair aqui audível pros irmãos ouvirem. Pode falar, irmão Zé. As reuniões que estão sendo feitas hoje, a gente sabe que antes de atravessar o Jordão tinha reunião, saber o que ia, o que esperava do outro lado, a gente sabe o que espera a gente nessa ascensão, o que espera, a gente sabe que é uma batalha que vai ter que ter de frente, a gente sabe quem é que está de frente e vai continuar de frente, Micael, para essa batalha, e essas reuniões estão justamente para a gente saber o que fazer, porque Exato. esse Antes de mesmo atravessar o Jordão, Espírito, o Pai fala que uma pessoa que vai para o pó da terra, o Espírito volta para Yahweh. Quer dizer, algo diferente com nós. Que Diferente. esse Espírito vai continuar o Certo. entendimento, porque se a gente olha para o mundo, não tem como. A gente pensa, não tem como uma pessoa no mundo ter esse entendimento, esse ensinamento. Não tem como. Não tem. E é Tem verdade. Alguém mais querendo falar? Pode falar, irmãos. Alguém querer trazer alguma coisa dentro da mensagem, pode falar. A gente está na reunião família e é isso, A irmã falou isso sobre que. os 3 dias, né? Não, A representação de... vou falar sobre tá naquela, igual na mesma época, né? Tá trazendo uma palavra, tá trazendo um maná e o pessoal tá comendo cordonice, tá rejeitando, né? Exato. Tá, o que aconteceu lá atrás tá acontecendo aqui no mesmo. É a mesma coisa. Voltando Tá a querendo repetir, comer né, irmão? coisas diferentes, coisas, né? E dispensando o maná, o É alimento, exatamente né? isso. Querendo comer cordonice. Verdade. Aí a gente agora vai abrir lá em Deuteronômio 28, amados irmãos. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, amados irmãos que estão ouvindo o áudio. É voltando um livro, né? 28, Página 291. 28.
28, vamos começar no 9. 28, da partir do 9. Trouxe Bíblia hoje, não, irmão Elcio? Aqui. Ah, tá no celular? Ah, você vai trazendo isso de forma diferente se tiver. Mas, por um lado, é bom porque se tiver alguma coisa Eu já vejo diferente que- da... Você está na versão King James? King James. King James, né? Eu vejo que os irmãos usam muito aí ao Shalom, Sim. NVI, ao meio. Isso é bom. Vamos lá. Show, irmão Isalim. 28. 28, 9, né? Aqui nós vamos falar um pouco adentrando da lei. E isso é aplicado também para nós, os filhos de Alcha, porque tudo que se cumprir em Papai Alcha tá também sobre os filhos dele, né? E quando a gente pega lá e fala assim, ó, Ial te constituirá para si como povo que lhe é consagrado, conforme te jurou. Se observares os mandamentos, ó, tá vendo? Os mandamentos de Ial, teu Ial, e andares em teus caminhos, em seus caminhos. 10. Todos os povos da terra, ó, os povos da terra, todos os povos da terra verão que levas o nome de Ial e ficarão com medo de ti. Irmãos, já começa aqui o tamanho da maravilha. Aí você fala assim, não, irmão, meu povo tem medo do nome de Ial. Quando fala povos da terra, está falando dos filhos de Adão. Quando fala que os povos eles terão medo do nome de Ial, através de nós, porque o nome que eles buscam é o nome de Satanás. E quem habita por trás é um vento de demônio. Quando você invoca Ial, assusta. Exatamente. Eles ficam com medo. Não as pessoas, quem está por trás, quem habita por trás. A gente sabe o que? Porque sabe o tamanho da importância desse nome, irmão. A gente vê nas nossas blusas assim, quando a gente vê, traz um baque. Por isso que fala, se observares, ó, no 9, lá mais embaixo, se observares os mandamentos de Ial, teu Ial, e andares em teus caminhos, 10, todos os povos da terra verão que levas o nome de Ial e ficarão com medo de ti. E ao te concederá abundância de bens de fruto, te concederá bens em abundância. Aí vamos continuar, porque eu quero levar os irmãos. O irmão deve ter trouxe um pouco na live também, eu dei uma concluída lá. Que fala assim, ó, e ao te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, este solo que Ial jurou aos teus pais que te daria, mostrando os filhos de Alcha que hoje nós vivemos no tempo conforme o irmão mensageiro, o anjo ele fala, nós estamos no tempo de vaca gordas. Você pegou aqui, irmão, no fruto do teu ventre é representação de filhos. Os filhos. São filhos. No filho do ventre dele, exatamente. Será Dos filhos fecundo. dele serão fecundos. Por isso que quando o mensageiro ele traz que nós estamos no tempo de vaca gorda, mas não no tempo de vaca magra, é porque, meus irmãos, nós estamos no tempo que onde contra o alimento desse mundo, os status desse mundo são ocos, eles trocam os princípios eternos pelos prazeres momentâneos da vida, nós temos o alimento que é o maná, que é espiritual, nós temos em abundância que é essa riqueza que vai nos reconstituir o nosso tesouro, a nossa morada celestial. Gratidão, papai. Né? Então, por isso que não nos falta. Não nos falta. Então, por isso que quando fala que o povo ficará com medo de ti, esse povo tem medo de ti, porque nós invocamos o nome de Ial.
Nós invocamos o nome de Yahshua. Nós conhecemos o nome de Yahweh. Nós conhecemos o nome de Yahshua. E aqueles que invocam o nome de Yahweh e de Yahshua, conforme Jeremias 33:3, clamamente responder, te mostrei coisas grandes, coisas cultas, coisas que não sabes, mostrando coisas grandes. Tudo que Filadélfia tem hoje é grande. Verdade. Nós não temos nada pequeno, nós temos coisas grandes em nosso meio. As riquezas que papai nos coloca em nossa mão. Por isso que fala, o solo, a nosso, tudo dá fruto. É tudo nosso, irmãos. Tremendo. Aí porque hoje nós vivemos esse tempo, aí a gente vai compreender mais embaixo. Fala assim no 12, né? E ao cobrirá o seu bom tesouro. Abrirá. E ao abrirá o seu bom tesouro para ti. Que tesouro é esse, irmã Márcia? Irmão André trouxe na live. E ao abrirá o seu bom tesouro para ti. O céu para dar o tempo oportuno à chuva. Ó. O céu para dar o tempo oportuno à chuva para a tua terra. Tem aqui, antes da gente continuar a leitura. Que bom tesouro é esse que Iau abriu? A palavra. É o entendimento. Não. Já é um tesouro muito grande, né? Não. Tesouro. Os filhos de Yahshua, eles são tesouro. Eles são tesouro. Eles são tesouro de Yahweh. Eles são tesouro de Yahshua. Por isso que ele abriu esse bom tesouro. Quando fala abriu, é porque saiu do céu e Do veio céu para pra cá. Ou seja, o tesouro que é do céu está na terra hoje. Aí por isso que fala aqui, ó. E vai continuar. E ao Nós abrirá. somos esse Exato. Exatamente. Exato. Dá continuidade. Dá para continuar, irmão André. Só para. Aí o que acontece? Fala aqui, ó. Iau abrirá o bom tesouro para ti. Aqui tá falando para ti, tá apontando para alguém. Pra alguém. Micaial na Micaial. terra. Isso. Aí fala assim, ó. É, Iau abrirá o bom tesouro para ti. Para ti. O céu. Para alguém. Falando Singular, para né? Micael É, Pra Micael. Tá bem pra a ele. representação. Para bem para ele. Representa Nós para ele. Para ele. É Isso. claro, para ele abrir. Aí vai lá, continuando. Para dar no tempo oportuno a chuva para a tua terra, mostrando a terra aqui que papai concedeu para dar ele e para os filhos dele, a chuva, o tempo oportuno, mostrar essa chuva que somos nós. Isaías 55, Sim. né? Como a chuva e a neve que desce do céu e não volta para lá antes de completar o objetivo da sua missão, regando, tornando a fecunda, dando pão ao semeador e a semente ao... Não, dando semente ao semeador e pão ao que come. Mas isso aqui é muito mais. Nossa, Se chegar aqui mais, tremendo. continua aí que você vai trazer muito mais. que é isso, irmão? Fala lá, né? Vamos no 12. E ao abrirá seu bom tesouro para ti, ó céu, para dar o tempo oportuno a chuva para a tua terra, abençoando todo o trabalho de tua mão, mostrando, abençoando o trabalho da mão dele, né? Da tua mão. E emprestarás a muitas nações, porém nada tomarás emprestado. Então, emprestará a muitas nações, mas nada tomará emprestado. Aí agora vocês vão lembrar, você sabe de quem? De José. Todo mundo vinha comprar da mão de José. Todo mundo ia comprar na mão de José. José estava na onde? No Egito. No Egito. Onde que Filadélfia está? No Egito. Onde que o povo tem que vir comprar o pão? Em Filadélfia, no Egito. Aí fala assim, agora veio o entendimento claro, irmão, Laodiceia. Aconselho que de mim compres o quê? Ouro refinado. E ali no Egito vendia de tudo. Exatamente, mas vamos chegar lá, calma. Vocês estão o bom é que os irmãos vão captando todo mundo, aí vai todo mundo já vai marchando, Isso é bom. Você viu aí todo mundo. Nós já pega nossas espadas. Mas vocês vão ver que vocês vão ver isso do outro lado. Vocês vão ver isso do outro lado. Aí fala assim, no 13. Vamos lá. E ao te colocará como cabeça, e não como cauda. Estará sempre por cima, e não por baixo. Se ouvires os mandamentos de Iau, teu Iau, que hoje te ordeno, observa por em prática, sem te desviares para a direita ou para a esquerda,
de qualquer uma das palavras que hoje vos ordeno, indo seguir outros deuses. Essa parte mais em cima aqui que fala assim, ó. E ao te colocará como cabeça e não por cauda. Por cabeça e não por cauda. Mostrando que o antimachia é a representação de Satanás, aquele que arrastou um terço, né? A cauda arrastou um terço. Aí você pega aqui embaixo, aqueles que são arrastados, foram tomados como caudas. Por isso que fala, serão colocados como cabeça, e não Como esses como anjos caudas. que foram arrastados se transformam, né? Como lá em Judas 1:6. Sim, Judas 1:6, como eles. Né? Entendeu? Porque assim como eles perderam, tem aqueles que perdem aqui, sendo arrastados, sendo tomados como caldo. Por isso que ele fala assim, serão colocados como cabeça. Mas você vê a importância de obedecer os estatutos aqui? Os mandamentos? Se observar os mandamentos, não desviando para a direita nem para a esquerda. Aí tem um segredinho aqui que eu tenho que comentar isso pro irmão André. Estará sempre por cima. Aí fala, estará sempre por cima, ó. Lá em Por Nós cima. vamos administrar. Por cima e não por baixo. E não por baixo. Aí vai. Emprestarás muitas nações, como a gente leu, e não tomarás emprestados. Porque ela emprestará a muitas nações, mas ela não toma emprestado, irmã Iraci. Essa aí é facíssimo. Porque nós emprestaremos a muitas nações, mas nós não tomamos emprestados. Lembra de quê? Sexta era, o que mais? Porção dobrada. Porção dobrada. Filadélfia hoje ela colhe. Nós colhemos dobrado, né? Filadélfia hoje colhe feijão dobrado. Nós temos sobrando, nós temos estaleiros. Exato. Nós temos sobrando nossos estaleiros. Então, quando Filadélfia hoje ele tem sobrando os estaleiros, ele empresta as nações e não toma emprestado. Lembrando de quem? Lembrando de José. José, ele juntou tanto, ele pegou, recolheu tanto, que ele teve para dar às nações, os povos que estavam chegando. E ele estava na onde? No Egito. Por isso que é a representação de José. Entendeu? Emprestará às nações, mas não tomará emprestado. Entendeu? E aí vai, por isso que abriu o seu bom tesouro para ti, ó céu. Porque nós não temos que pegar emprestado mesmo. Não. A gente não tem nada para pegar emprestado no mundo. Exato. Tudo vem No do mundo céu não tem direto. nada que E o presta. interessante é que quando o papai Yalcha veio, ele veio só. Ele veio sozinho. Quando Micael desce, aí entra essa passagem para ele. Ial abrirá o bom tesouro para ti, o céu, mostrando que ele não veio só. Não. Ele não veio só. Eu vou te Exato. enviar o tesouro Sim, do o céu, seu os seus tesouro, filhos, os que era a seus. condição que estava lá em cima. Exato. Onde Yalcha desceu com seus filhos. E na verdade é tesouro dele mesmo. Que é o tesouro dele, que esse tesouro é que vai casar com ele. É o tesouro dele. Aí por isso que quando fala na profecia de papai Ial Forte de Valente, fala assim, do meu povo ninguém estava comigo. É o contraponto com esse aqui, ó. É o contraponto direto aqui, que com Micael, o tesouro veio com ele. Veio os com filhos. ele. A prole cal com ele, verdade. Isso foi no momento que a cravilha foi tirada. Foi tirada, exatamente isso. E quando a gente não toma emprestado deste mundo, né, irmãos? Outra passagem que a gente vai lembrar. Vamos lá em Lucas 12. Lucas 12. Eu gosto de voltar. São estudos que já foram feitos, mas eu gosto de voltar e fica gostoso, sempre trazendo e ruminar, que são ruminar, que são. Gostoso demais. É. E, por exemplo, essa questão do tesouro. Ninguém imaginava que estava se tratando disso, não. Sim. Olha quanta gente Agora Sim. a gente já viu isso, né? A gente Eu não vai- Claramente, peguei né? na live, que quando eu entrei, já tinha começado. Já tinha começado, foi dando bem no começo. Foi. Né, irmão? Agora a gente viu Tá claramente que é os vendo? filhos, né? O Senão tesouro, né? É os filhos. Porque, Claramente. por isso é que lá em Malaquias 3:10 fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tesouro! A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Entendeu? É o link. É o link. Na live também eu Ficou trouxe. direitinho. Na Mas live é também eu exatamente, trouxe. é o link de Malaquias. Dessa passagem aí. Exatamente. O tesouro do templo é os filhos. Não é os filhos que é Filadélfia e Esmina que é ouro. Lucas capítulo 12.
Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Nossa, tremendo demais. Aí você vê porque a gente não toma dessa terra. Aí vocês vão entender. Tá vendo como é que é? Isso que papai me deu agora. Tava nós lendo lá, aí o pai trouxe pra gente ler essa passagem. Porque a irmã Márcia falou aí da gente. O que a gente vai buscar neste mundo, né? E fala assim, ó. Lucas 12, 22. Fala assim. Depois disse aos seus discípulos, quem? Yaush, papai Yaush. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida quanto ao que haveis de comer, nem o que o corpo quanto haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhais os corvos, ó, que aqui é as aves, viu? Olhais os corvos, eles não semeiam, nem acolhem, não têm celeiros, nem depósito, mas Iau os alimentam, já indicando para as pedrinhas, viu, amados irmãos? Os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, tá vendo? Quanto mais vós, mais não quero mostrando as coisas dos homens, tá vendo? Eles mostrando o povo que tá aqui na terra procurando essas coisas do mundo. 25. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração da sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com outras? Considerai-vos lírios, como afim nem tecem, contudo eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Opa! Nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Vou olhar para você mesmo, Anjo. O que você me acha? O que você vê nesses dois pontos? Que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu melhor que os lírios. O que você entende com isso? Esses lírios são os filhos de Deus. Com todo Exatamente. o esplendor recebido lá do céu. Nem Salomão, com toda a riqueza que ele teve aqui, Exatamente. Nada. Nada. De Nada. Por isso que já tá. Podia ter trazido um link direto, nem Salomão, nem a riqueza desse mundo, nem toda a sabedoria deste mundo, porque Salomão era a sabedoria desse mundo, o poder desse mundo, a riqueza desse mundo não se compara à riqueza espiritual dos filhos de Yaush. Porque, na verdade, Não se compara. Salomão tinha muita sabedoria, mas era desse mundo. É desse mundo. É isso que a palavra que você está dizendo. Por isso que fala que nem Salomão se vestiu melhor que eles. Aí vamos lá embaixo para a gente confirmar o que eu estou falando. Pega lá no 30. No 30. Pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tens necessidade disso. No caso de você alimentar, você comer, você precisar viver. Papai sabe disso. Pelo contrário, buscais o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Você viu que foi do agrado é dele? Tremendo. É do agrado é dele? Dai-vos o reino para a gente? É dele, a vontade é dele? Não concede nós? Por isso que a palavra fala em Apocalipse, fala assim, aqueles que já estavam se encontravam inscritos. É da vontade dele. Ninguém tira. O homem pode fazer o que for, mas não vai tirar deles essa herança, essa riqueza que o papai deu para eles. E quando a gente pega no trinco e fala assim, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso, ao contraponto onde que o falso evangelho anátema, ele nos engana. Mateus 6,31. Volta rapidão, Mateus 6,31. A gente já trouxe essa parte, então eu vou relembrando para a gente. Mateus 6,31. Você viu que a gente leu em Lucas falando assim, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Você vê que Lucas está afirmando certo, que é os gentios, que é o povo desse mundo. Por que os filhos de Adão, o povo deste mundo está à procura disso? Porque nós não somos deste mundo. Agora, em Mateus 6, 31 já falou ao contrário. Por isso não andeis preocupados dizendo que iremos de comer, ou que iremos de beber, ou que iremos de vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Não fala que são deste mundo.
Verdade. São os gentios que estão à procura de tudo isso. Agora, no de Lucas já fala, são os gentios deste mundo. Quando ele fala os gentios aqui não põe deste mundo, é que ele queria juntar os filhos de Adão com o filho de Ele Alce. queria, exato. A intenção do falso evangelho, do anátema aqui, é misturar aqui os filhos Falar de que Alcha e os filhos de Adão, que estão à procura disso aqui. Exatamente. Entendeu? Na Não. realidade, conforme a gente entende nas denominações gentis, são aqueles que não são judeus. Exato. E outras traduções. Isso aqui é uma separação de gentis, que são os que não Israelitas, isso. E classifica todos nós, fora de Israel, como gentios. Por isso que os filhos de Alcha encontram nessa situação, porque os filhos de Alcha estão dispersos. Aí ele queria pegar esses dispersos, que eram os filhos de Alcha, e colocar na condição de todos, gentios. Exato. Porque ele colocando os filhos de Alcha como este povo deste mundo que procura tudo isso, colocaria papai Alcha também. Porque os filhos de papai Alcha são semelhantes de Alcha. Então, mostrando, se os filhos de Alcha, eles buscam as mesmas características do pai e buscar o reino que não é deste mundo, porque sabemos que a herança deles e o reino deles não é desse mundo, então, eles colocando que eles buscam o reino deste mundo, colocando que Alcha também queria o reino desse mundo. Exatamente. E Alcha sempre deixou bem claro para eles que o meu reino não é deste mundo. Exatamente. Não é deste mundo. E aqui vem esclarecimento que quando o papai Alcha que fala aqui, calmeis, pequenino rebanho. Sim. Porque foi do agrado do pai dar-vos o reino. Sim. Porque são gentios, o povo deste mundo está à procura de tudo isso. Deste mundo. Mostrando, são os filhos de Adão, são o povo deste mundo. Vocês não. Vocês não estão à procura disso. Então, aí entra o que você falou. Que a gente estava lendo lá do tesouro, que emprestará muitas nações, não tomaremos emprestado. Como que nós tomaremos de um povo que não tem nada a nos oferecer? Se o nosso tesouro não é aqui, não é, irmão? Não tem como, não. Não tem como, né? Vamos voltar lá em Deuteronômio de novo? A nossa herança está lá em cima, não está no meio desse povo aqui. Deuteronômio 28, né? 13, né? Sim. E Al te colocará como cabeça e não como cauda. Mostrando, né? Colocar na condição de Satanás. Estarás com a cabeça e não por cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo. Se ouvires os mandamentos de Al, teu Yahweh, que hoje te ordeno, observes e pôr em prática, sem te desviares para a direita ou para a esquerda, de qualquer uma das palavras que hoje vos ordeno, indo seguir outros deuses. Então, não desviando, não tomando para a direita e não tomando para a esquerda. Esse ponto que você pegou aí, irmão, que fala te colocará como cabeça e não como cauda, é uma promessa para Micael, sabia? A promessa para Micael. Aí, é uma promessa, que ele é cabeça, exatamente, vai ser o cabeça da igreja. Isso, porque assim como Yalcha foi o cabeça. Exato, é exatamente isso. Né? Eu não gosto de. Porque se a gente vai só aprofundando, a gente já vai só. Porque o estudo é tremendo. Porque Yalcha era o cabeça da igreja. E Micael se tornará o cabeça da igreja. Porque é ele que vai casar. Entendeu? Porque essa promessa aqui te colocarei como cabeça, entendeu? E estará por cima e não por baixo, ele vai ser o cabeça da igreja. É a condição de receber o manto, as vestes, tudo, ele vai receber. Todos os diademas. Exatamente. Porque ele é o sexto, também será o sétimo, né? Que ele vai ser o cabeça também, como assim. Exatamente porque isso. O papai Alcha ele não vai voltar, né? Quem vai vir é o filho, né? Exatamente Já isso. revestido. Aí nós vamos lá do outro lado, em Deuteronômio 28, 47. Mas antes da gente ler Deuteronômio 28, 47, vamos lá em Provérbios, né? Provérbios. Vamos em Provérbios 3, 16. É um texto áureo também, né, amados irmãos? A gente já sabe. Provérbios 3, 16.
fala assim: em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra, né? Vai ser na mão de que as duas faces, né? Que se tornam uma. Eles do o sexto que é o sétimo. Micael e Alves. Exatamente, né? Fala, né? Na mão direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Aí, Riqueza e pela leitura que a honra. gente já fez aqui agora, Ah, me veio assim um flash. Aí já pode se considerar que um é Esmina e a outra Filadélfia. Uma mão Esmina, o outro Filadélfia. não, mas sim, continua sendo esse, porque eles, quando fala longos dias, eles não, agora eles não dormem mais, agora eles vão ter uma vida agora eterna, né? Eles vão ter a vida De eterna. acordo com a leitura agora, já Porque quando, muda um pouco, tem hora que muda o personagem. 3,16. sim, Então, de acordo com a leitura, de acordo com o cadeado, certo? sim, exatamente, da qualquer dia certo. Porque quando a gente pega em longos dias e outra mão riquezas e honras, a gente lembra que eles vão casar, né? Vai juntar a Esmirna e Filadélfia, formar os 144 mil, e ali a gente vai ter aqueles que vão casar ali com, com o espírito, com a noiva, né? Com o espírito, o espírito é a esposa, né? Que é a esposa que se torna 144 mil. E ali a gente já estão casados, falando ali no Apocalipse 22, né? E o espírito da igreja dizem vem, e a esposa dizem vem. Mostra que já estão casados. Ele é formato Esmina e Filadélfia. E quando a gente pega em sua mão direita longos anos, em sua esquerda riqueza e honra, mostrando longos anos, porque eles teve um processo da vida deles, de Esmina, que eles teve um processo de quê? De descanso, eles estão dormindo. Agora eles vão ser longos dias, nunca mais. Nunca Agora mais vai eles ser vão- eterno, Colocou muita vai ser honra, né? eterno, entendeu? Agora a longanimidade de vida deles agora, né? Então por agora não, agora eles estão descansando, estão dormindo, entendeu? Pode sim, irmão. Porque todas as vezes que fala desse provérbio 3,16, que fala que refuta, Ele é lindo, né, que irmã? refuta ali João, mas eu sempre refutei João 3, aquele evangelho análogo, com 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Lê lá pra nós. Sim, pode ler pra Toda gente. escritura é inspirada por real e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Tremendo. É, E se eu te falar que tremendo. você estava caçando essa passagem me leu hoje? Porque ela não, eu estava caçando ela. Porque Lá, na toda vez Almeida, que fala, eu lembro, eu quero Timóteo falar. quanto? 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Porque ela na Almeida ela tá assim. A palavra ela é apta para ensinar, para corrigir e para disciplinar. E aí a gente entende, né? Que a palavra ela te ensina. Quando ela te ensina, você Ela se te torna dá instruído, né? te dá longa vida. Te dá longa vida. Ela te dá Quando ela te corrige, você não pratica mais o errado. Porque a correção, por isso que ela fala, ela te corrige, você não volta mais a errar, porque ela te corrigiu. E ela te disciplina, que agora você se tornou agora uma pessoa agora apto agora a numa disciplina. É por isso que quando Paulo ali, ele colocava Timóteo a falar para Timóteo, Timóteo, aplica-te na leitura, na instrução e na exortação, mostrando. É aquilo que ele estava fazendo isso com Timóteo, para Timóteo passar para frente aquilo. Aprimorar o dom que Mas a leitura, você vê que aplica-te na leitura, instrução e na exortação. Então você vê que entra a palavra edifica, ela é, né? Isso Você mesmo. não tem como fazer isso Perfeitamente. se você não tiver Exatamente toda a isso. escritura, né? Então o que eu quis mostrar para os irmãos? Provérbios 3,16 fala em sua direita longos anos, em sua esquerda riqueza e honra, certo? Agora nós vamos voltar agora lá em Deuteronômio 28, no 47. Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, 47. Deuteronômio 28, 47. Entendi. Fala assim: uma vez que não servistes a Ial, teu Ial, com alegria. Tá vendo que a gente tem que servir Ial com alegria? Alegria. E generosidade, quando
estavas na abundância. Você viu que teve o tempo da abundância. O tempo das vacas gordas, da palavra. Isso. 28:47. Se viu na abundância, exatamente. Tanto lá, exato, certíssimo. Aí vai. Servirás então o inimigo, que Iau enviará contra ti. Isso aqui é tão tremendo, irmãos, que eu falo assim, que eu gosto, um ponto rápido da gente continuar, irmãos Alina. Você reparou que nada é feito se não for da vontade de papai? Que ele que envia, Satanás não faz nada dele. Aí a gente lembra de Jó. Jó fez, Satanás fez alguma coisa com Jó, tentou alguma coisa na vida de Jó sem que Iau não permitisse. Então tudo é permissão. A gente vê essas coisas acontecendo, o antimachia se manifesta. Aí, igual já teve esse estudo que ele foi dado a ele, vir para destruir só Isau. E ele saiu querendo destruir tudo. E tu, por causa disso, papai teve que enviar o exército para separar ele. Porque ele quer fazer além, mas errado. Irmão, tu já trouxe esse estudo. Ele quer ser um servo Ele útil. quer ser servo útil, mas fazendo tudo errado. Ele quer passar por cima, entendeu? Ele não quer ser um servo útil fazendo além, mas correto. Ele quer ser um servo a mais, mas fazendo errado. É o problema dele, ele é astuto mesmo. Vamos lá com você, Ele viu? acha que obedecer é pouco, ele quer fazer a Ele quer tentar agradar, mas de forma errada. Não, o que ele me pedir tá bom, mas ele acha que posso fazer algo a mais. É. Aí vai do jeito dele. É desse jeito. Aí 45 fala assim, ó, uma vez que não servis a Iau, teu Iau, com alegria e generosidade, isso em Deuteronômio 28, 47. Quanto estavas na abundância, você vê que o povo estava na abundância. Isso tanto lá em cima, tanto aqui embaixo. Na abundância. Deixou de servir na abundância. Servirás então o inimigo, que Iau enviará contra ti, na fome, na sede e com nudez e privação total. Você viu, ó? Você viu aqui? Na fome, na nudez, mostrando as condições agora que caíram de Laodiceia. E ele não Pobre não cega. Pobre não segue poupa não. nem os dele, né? Exato, é por isso que fala: servirás então o inimigo que Iau enviará contra ti na fome. Ramo natural. Não, estou falando aqui é Satanás, que ele manda Satanás. Sim. E Satanás vem na terra, sabe que tem os dele, mas nem os dele ele poupa. Não, poupa não. É verdade, por isso que é. Se virar então, Romanos 11. inimigos. O quê? Que nós estamos Que ele lendo agora? fala e ao não poupará nem se não poupou os ramos natural, dirá vós. Sim. Ah, sim, verdade, Romanos 11. É isso mesmo, irmão, Romanos 11. Com Romanos. Não, Aí por isso que fala: servirás então o inimigo que Iau enviará contra ti, na fome, na sede, com nudez e privação total. Mostrando, tá privado, eles deixaram de alimentar da abundância, agora vai ficar alimentando de vento, tribulação. Vai Entendeu? ter que correr escondido atrás daquilo que ainda tem as duas testemunhas e alegria ainda e com tem. generosidade. Exatamente Tem que isso. servir na pega correria, no 49 pra você medo, ver, no tremendo. escondido, Uma face do querubim. né? É Romanos 11. Lê aqui que o irmão André mandou ler aqui no 49. Iau erguerá contra ti uma nação longínqua dos confins da terra, como águia veloz, uma nação cuja língua não compreendes, nação de rosto duro, que não respeita o ancião e não tem piedade do jovem. Não respeita o ancião. Não respeita. Mostrando exatamente, representando as características dele, né? Certo? E você vê que no 30 e no 48 aqui, ó, mais embaixo, fala assim, ó: ele porá em teu pescoço um jugo de ferro até que seja exterminado. Ou seja, que ele vai governar o povo com jugo de ferro. Ele não vai ser exterminado. Então você vê que o povo deixou de ir atrás da água de Siloé, porque isso é um link com Isaías 8. Deixou de ir atrás da água de Siloé, que corre mansamente, para ir atrás de uma água bravia que vem destruir tudo. Que é esse aqui, ó.
que deixou, enviou sobre o povo. Aquela água bravia que vem destruindo, vem inundando água até o pescoço. E vem destruindo tudo. Ele fala em língua que não compreendes, porque ele tem um falar diferente que Iau fala. Porque o falar... Não, mas que é para nós, né? No caso, né? Não, aqui no... Isso daí que você falou, André? É no 49. No 49. E ao Guerá conta tinha uma nação lingínqua, né? Que não é mensagem Exato. É como se fosse um estrangeiro que subjuga o povo, que Exato. poderia ser o povo escolhido, entendeu? Exatamente isso. Um estrangeiro. E é isso, irmãos. Agora, antes da gente encerrar, já estamos com 1h05, tá vendo? A gente vai falando tanta coisa de 1h05, a mensagem fica tão gostosa. E vou trazer para os irmãos aqui algo maravilhoso do papai. E quero que os irmãos abram em Lucas. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Vamos começar lá no 18. E é o 13, 18. Lucas 13, 18. Falei, gente, eu vou falar com você, viu? Eu fico tão voltado para as coisas do papai, Iau, que eu falei, Iau 13, 18. É Lucas 13, 18, irmão. Vamos lá. Fala assim, parábola do grão de mostarda. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Iau? Essa palavra a gente já trouxe ela. Estou dando só dar uma pincelada no estudo para mim chegar onde que eu quero chegar. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Iau? E o que é de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em uma horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu abrigam em seus ramos. Mostrando, né? Abriga em seus ramos. A gente sabe aquele ramo que cresce, aquela árvore que cresce, conforme Ezequiel, capítulo 17, ali no final do versículo, né? Aquela árvore, pequena árvore que cresce, ela se tornará o quê? Uma árvore que ela será abrigo para as aves, que é esse link aqui, ó, que fala que o reino de Deus é semelhante a essa árvore, né? Que esse ramo que o homem plantou a semente, ela cresce, ela vira uma árvore, e os pássaros, as aves que se encontram, né? Ali abrigam em seus ramos. Continuando. No 20. Disse ainda, a que comparai-vos o reino de Iau? Você vê que só falando de reino. Tá vendo que só está falando de reino? É que comparar o reino de Iau é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. O que você entende com isso aqui, irmão André? A questão dos que o reino evangelhos anátemas, né? É semelhante a uma mulher. Você vê, o reino é semelhante a uma mulher. Sim, os 3 evangelhos anátemas que foi incorporado ali na igreja. Na igreja. Na igreja. Entendeu? E fermentou tudo. O reino é semelhante a esse, entendeu? Que ela foi lá, escondeu. Ela escondeu esses três evangelhos anátemas nela ali, entendeu? Exatamente. Por isso que a gente pega ali, que está escrito lá em Apocalipse 17, assim, está escrito em sua testa, mistério, a grande mãe Babilônia, mãe das prostitutas da terra. Você vê que está em segredo, em mistério, está escrito sobre a testa da grande mãe ali, mãe das prostitutas, mostrando ali, ela ocultando. Aí de quem sabe onde que habita o trono dela, a gente sabe, né? Babilônia ali, a grande mãe. Então o reino do céu é semelhante a que essa mulher ali que colocou esse fermento em 3 medidas um pouco de fermento, 3 medidas de farinha, né? Por isso que fala, vamos continuar, porque o intuito que eu estou querendo trazer que é outro. Vamos lá.
A porta estreita é rejeitada de judeus infiéis. E fala assim, 22. E Yahshua atravessava cidades e povoados, ensinando e caminhando-se para Yahushalã. E alguém lhe perguntou, mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos para entrar na porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver levantado e tiver fechado a porta, e vos de fora começares a bater a porta, dizendo, mestre, abra-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comíamos e bebíamos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quanto vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Al, e vos, porém, lançados fora. Eles virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Al. Eis que há muitos que serão primeiros e primeiros que serão muitos. Então você viu que essa passagem aqui toda, a gente vindo falando só de reino. O que é semelhante ao reino? Porta estreita. O que é semelhante ao reino? Grão de mostarda. O que é semelhante? Como a mulher. Mostrando o que é semelhante ao reino. Para nós chegar aqui agora. Mais embaixo. Agora que eu quero que os irmãos tenham atentação agora no que eu vou trazer agora. 31. Herodes é uma raposa. Quantos já ouviram essa passagem? Muita gente já ouviu essa passagem, já? Herodes é uma raposa. Não, eu já falei que eu já tive denominação, irmãos. Eu já vi essa mensagem várias vezes, nunca entendi. E vocês vão me perguntar, depois eu vou fazer a pergunta para os irmãos, ver se os irmãos compreendem. Fala assim, na mesma hora aproximaram-se alguns fariseus. Me disseram. Aqui os fariseus aqui estão perguntando para quem, irmã Márcia? Na mesma hora aproximaram-se alguns fariseus e lhe perguntaram, lhe disseram. Está perguntando aqui, os fariseus estão perguntando para quem aqui? Para Yahusha. Para Yahusha. Foi igual dizer, irmão, tu presta atenção, irmão. Vamos lá. Na mesma hora. É porque, ó, tá falando na mesma hora que eu vi, nós estávamos acabando de falar uma... Você vê que ele estava falando de reino antes. Ele estava falando de reino, não estava? Depois que ele estava falando de reino, o que é que o reino era semelhante? Ele foi falando sobre reino. E contando as parábolas, falando sobre reino. E colocando o que é que o reino é semelhante. Aí depois, quando chega, o que ele fala? Na mesma hora, aproximaram-se, que eu estava contando as parábolas do reino. Aproximaram-lhe alguns fariseus, ó os homens conhecedores da lei ali, os bonitões. E disseram, parte. Ó, falando para quem, ó? Falando aqui para Yahusha, ó. Parte e vai daqui. Herodes quer te matar. Herodes quer te matar. Você vê que manda partir? Porque Herodes quer te matar? Ele respondeu, ide dizer a essa raposa, ó, ele falando para os fariseus falar para Herodes. Herodes, aqui nós falamos que é a raposa ela devora o quê? A vinha. Vamos lá. Vai dizer essa raposa, eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Aqui Papai Yahweh já está dando bem uma afirmação, não tem nenhum medo dele. Eu expulso o demônio, mostrando, eu piso sobre toda a caça de demônio. Aí que fala assim, no terceiro dia terei consumado, mas hoje, amanhã e depois de amanhã, olha aqui, hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir meu caminho. Pois não convém que um profeta pereça fora de Al-Shalom, mostrando, Papai Yahusha, ele estava falando dele, que ele não ia morrer fora de Al-Shalom.
toda profecia se cumpre nele, alinhar o Xalã. E também das... Hoje, amanhã e depois da manhã, assim como depois das duas testemunhas. Agora você vai ver agora o contraponto agora para Filadélfia. Sim. Ele fala palavras sobre Al-Shalom. E Al-Shalom, que mata os profetas e apedrejam os que foram enviados. Que mata os profetas, ó, mataram os profetas lá atrás, ó. E apedrejam os que te foram enviados, tacam pedra nesses que são enviados. Quantas vezes quis reunir-vos, teus filhos, como galinha, acolhe os pintinhos, debaixo das asas, mas não quiseste? Lá no tempo de Papai Alcho, lá, ele tentou juntar eles. Como aqui na frente, são tacados pedra naqueles que estão tentando ajuntar eles. Eles não estão querendo. Continuando. Mas não quisestes. 35. Eis que vossa casa ficará abandonada, irmã Márcia. Porque aqui está falando assim, eis que a vossa casa ficará abandonada. Aqui está falando aqui para os Ialdins, para os de Al-Shalom, está falando para esse povo. Aqueles que tentaram ser ajuntados e não quiseram. Por quê? Que está falando assim, eis que sua casa ficará abandonada. Fala assim, eis que a vossa casa ficará abandonada. O que você entende com isso? O que eu entendo? Que a vossa casa ficará abandonada. É que nós vamos... Eles não estão aproveitando que Filadélfia está trazendo para lá, para Sardes. Mas por que Sardes? Porque tem Sardes versus limpos e Sardes versus sujos. sim. Eles estão desprezando. Sim. Aí, por isso que eles... Só você pegar o começo da palavra. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo. Não, vou continuar não. Vamos lá, vou ficar só essa parte. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Por que a vossa casa ficará abandonada? Porque quando Filadélfia sai daqui, eles vão ficar abandonados. Quando Filadélfia estiver aqui, eles não estão abandonados. Mas assim que Filadélfia sair, a casa deles ficará abandonada. Lembrando que Micael é que retém a manifestação do antimachia. E é o que o irmão André acabou de falar. Lembrando que Micael é o que retém o antimachia. Então, mostrando, a casa deles hoje não está abandonada. Tem quem que ministra, tem quem leva a mensagem para eles. Lembrando, Herodes é a representação da raposa, representação do antimachia aqui. Por isso que quando eles vêm, os fariseus aqui, vêm falando assim, ó, fuja, some, vai, porque Herodes quer te matar. Ele fala assim, ele está dando uma afirmação, jogando por tempo futuro. Eu piso em serpente. Os demônios me subjeitam, mostrando assim, eu não tenho medo nenhum de você. Mostrando que aqui na frente, esses filhos de Papai Alcha, eles fazem tudo isso. Mas, assim, Papai Alcha, ele não pereceu fora de Al-Shalom. Não foi isso que nós lemos? Que ele passaria 1, 2 e 3, que ele não passaria fora de Al-Shalom. Ele tinha que morrer em Al-Shalom. Passará 1, 2, 3 anos. Filadélfia não vai perecer, que vai para Al-Shalom. Estão compreendendo? E aí depois fala assim agora, assim, ó. No 35, eis que a vossa casa ficará o quê? Abandonada. Porque quando Filadélfia sair para Al-Shalom celestial, a casa deles ficará abandonada. Agora, continuando. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia que direis, louvado aquele que vem em nome do Mestre. Apocalipse 19. Mostrando agora aqueles lá que todos entraram para a condição de Laodiceia, agora eles verão. Por isso que está falando assim, ó. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia que direis,
louvado é aquele que vem em nome do mestre, mostrando, eles só vão ver. Peraí, mas Yauch falou assim que eles vão ver ele naquele dia. Mas Yauch não vem mais aqui, que ele virou Yau Forte e Valente. E aqui está falando que vem no nome. No nome. Então, ele está com as vestes, ele está com a vestimenta. Exatamente. Aí eles vão ver. Exatamente. Você está entendendo? Por quê? Porque a casa deles agora vai ficar abandonada. Por isso que vai se cumprir lá em Isaías 22, para a gente finalizar, vamos em Isaías 22? Viu? Aí nós vamos em Isaías 22. Olha o que Isaías 22 vai falar agora. Vamos começar lá em cima. Isaías 22, 15. Assim disse Ial dos exércitos, vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio. Diz-lhe, que possuístes aqui? Que te tens aqui para querer talhar para ti, neste lugar, um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará, e te fará rolar como uma bola em terrenos passosos. Ali perecerá, juntamente com teus carros suntuosos, como vergonha da casa do teu mestre. Afastei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamareis o meu servo, Eliaquim, filho de Elquias. Aí vai. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções, ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Aldá. Aí vocês viram o que nós vemos lá? Que ele será pai para a casa de Al-Shalã, mostrando que lá, voltando em Lucas, quando nós lemos em Lucas lá, que falam o quê? Que Al-Shalã e Al-Shalã, quantas vezes tentei ajuntar vós, mas vós não quisestes, como uma galinha ajunta os pintinhos. Mostra, eles ficaram, a casa deles ficaram abandonada, até o dia que aquele que vem em nome do mestre, as vestes suntuosas, vestir as vestes, vestir tudo, aí ele vem, aí ele vai ser pai deles. Vocês entenderam, amados irmãos? Entendeu? Por isso que Al-Shalã ele está tendo oportunidade, eles estão recusando. Como recusaram o papai Alcha, eles estão recusando a hoje também. E o que vai acontecer? Mas papai já estava preditando isso, já estava predizendo isso, falando, ó, vocês ficarão abandonados, casas suas ficarão abandonadas, porque eles vão rejeitar nós também. Era permitido isso. Para lá na frente, papai Alcho, quando falou assim, até aquele dia que vocês ouvirão o meu nome, aquele que vem com as vestes, escrito, aí será agora pai para a casa de Isau, conforme a gente leu lá em Isaías 22. Eles estão esperando ainda, né? Estão esperando, porque eles vão receber o outro. Entendeu? Que vai vir, que lá em Salmo 91 fala isso. Por isso que fala assim, ó. Quantas vezes quis eu ajuntar seus filhos como galinha ajunta debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aí no Salmo 91 fala exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é as asas. A sombra do Onipotente descansará. Verdade. Quando eles não quis ser juntados debaixo na sombra, aí vem quem? O Emanuel. Exatamente. Né, meus irmãos? Então, fica mais uma reunião. Estou me encerrando. Gratidão, papai Alcho. 1h24. Que papai Alcho confirma a dupla honra na vida de cada pedrinha preciosa. Está recebendo essa mensagem. Gratidão, né, meus irmãos? Vamos lá. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Não é possível.
Cadê a mensagem? Apagou sozinha. Olha lá pra você ver. Nossa. Tô acreditando. Travou o celular. Aonde tá? Será que pegou chuva? Lá não tá indo, né?